Olá pessoal, hoje nós vamos falar do sistema nervoso. Então, iniciando o nosso bimestre, nosso conteúdo começa no sistema nervoso. Tá? Qual é a função do sistema nervoso? O sistema nervoso ele vai ter a função de interagir o animal com o ambiente que ele vive. Então, vamos imaginar que nós estamos numa sala quente e de repente nós saímos na rua e bate aquele vento frio. Qual que é a primeira resposta do nosso organismo? Arrepiar. Então, o que é o arrepio dos pelos? O arrepio dos pelos é para manter a temperatura corporal, para não deixar que nós percamos energia, percamos temperatura, calor para o ambiente. Lembrando das nossas primeiras aulas, tudo no nosso corpo, todos os sistemas, eles vão trabalhar para manter a homeostase do nosso organismo, manter o equilíbrio das condições fisiológicas. Então, o calor, manter o calor é uma das funções. Tá? Um outro exemplo é quando nós estamos num ambiente claro e, de repente, apaga a luz. Qual que é a resposta do nosso organismo? O fechamento da pupila para entrar mais luz. Tá? Então, o sistema nervoso ele vai trabalhar através de estímulos sensoriais que vão chegar no nosso corpo e vai emitir respostas, normalmente essas respostas motoras. Então, o fechamento da pupila é uma resposta motora, o arrepio dos pelos é uma resposta motora dos músculos eretores do pelo e uma sequência ou diversas outras características, diversos outros eventos que acontecem no nosso corpo. Para deixar um pouco mais claro, outro exemplo é quando você está na cozinha e você encosta a mão na panela quente. Você encosta a mão na panela quente, logo você tira. Então, seu corpo recebe aquela sensação térmica alta. Esse estímulo ele vai até o sistema nervoso central, o centro de controle da informação, e manda de volta essa resposta como uma resposta motora. Tira a mão, senão vai queimar. Tá? Então, uma das funções principais do nosso sistema é interagir, relacionar o animal com o ambiente que ele vive. Tá? Então, o sistema nervoso ele tem uma origem da placa ectoderma. Lembra dos folhetos embrionários? Então, endoderma, mesoderma e ectoderma. Cada folheto embrionário vai dar origem a estruturas, formação do nosso corpo. O sistema nervoso ele vem da ectoderma, da placa mais externa. Então, se vocês olharem a formação, ele começa como uma placa neural. A placa neural ele vai para o sulco, do sulco para a goteira até o tubo neural. Então, a placa neural vai formando o sulco, do sulco a goteira e da goteira o tubo neural. Então, o que isso vai diferenciar na formação do sistema nervoso? É que essas estruturas vão diferenciar qual parte do sistema nervoso é que vai ser formado. Sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Tá? Então, nós vamos ver cada estrutura de cada um desses sistemas, seja central, seja periférico, detalhadamente agora, a partir de agora. Tá? Então, mais um exemplo é aqui, olha só. O tubo neural ele vai dar origem ao sistema nervoso central, aos elementos do sistema nervoso central, o centro de comando das informações. E a crista neural, olha só, a crista neural que se forma em cima do tubo neural, ela vai dar origem às estruturas do sistema nervoso periférico. O que é periferia? Periferia é uma estrutura que está longe do centro. Então, o sistema nervoso periférico ele está afastado do centro. Tá? Mas é lógico que tem conexões. Se nós pensarmos numa cidade, um bairro na periferia, ele está longe do centro, porém ele tem vias de acesso ao centro, vai chegar ao centro.
a mesma coisa do sistema nervoso acontece. Então, a estrutura do sistema nervoso periférico vão ter acesso ao centro, justamente para levar essa informação da periferia para o centro. Então, a estrutura, a unidade básica do nosso sistema nervoso, ou a célula, é o neurônio. Então, o neurônio que vai conduzir o impulso nervoso, vai responder ao estímulo do meio, então ele vai receber a informação, vai processar a informação e vai enviar. Ele vai ter 3 partes, 3 estruturas, onde cada uma vai ter a sua respectiva função. Receber, processar e enviar o estímulo. Então, vamos encontrar também no sistema nervoso as células da glia. Quem são as células da glia ou neuróglia? São estruturas conjuntivas de sustentação, isolamento e modulação. Então, ela vai sustentar esses neurônios no sistema, vai dar um isolamento elétrico, porque o sistema nervoso ele funciona através de impulsos elétricos, tá? E vai modular, vai manter essa eletricidade num potencial correto para o sistema. Então, olha aí o nosso neurônio, né? Nós vamos encontrar diversos tipos de neurônio, daqui a pouco nós vamos falar a diferença deles. Então, esse é o que nós mais encontramos no nosso corpo. Então, ele tem os dendritos, o corpo celular e uma estrutura alongada chamada axônia. Tá? Então, o neurônio ele recebe, processa e envia a informação. Se vocês acompanharem as setinhas, olha só, os dendritos vão receber a informação, o corpo celular vai processar a informação e o axônio vai enviar a informação através da sua estrutura. No axônio celular do neurônio, nós vamos encontrar algumas células chamadas células de Schwann. O que são células de Schwann? Células de Schwann nada mais são que camadas de gordura que envolvem o axônio celular. Tá? Então, envolve o axônio, favorecendo, então facilitando a transmissão do impulso. Então, se nós pegarmos a célula neuronal, quanto mais axônio, melhor é a transmissão, mais rápida é a transmissão do impulso. Tá? Então, nós vamos ter células, neurônios que transmitem a informação de dor, de calor, de tato, de pressão, tá? De vibração. Então, cada um desses vai ter a sua quantidade de mielina específica no axônio. Então, lembra quando a gente bate a canela, por exemplo, na cama, ou em alguma estrutura, qual é a primeira coisa que a gente faz? Né? Normalmente, a gente vai lá e passa a mão. Né? Passa a mão e instantaneamente dá uma aliviada na dor. A gente sente um alívio daquela dor. Por que isso acontece? Isso acontece porque a quantidade de mielina no neurônio que transmite a informação de dor é diferente do que transmite a informação de tato. Então, quando eu dou o estímulo de tato, na hora que eu bato, esse estímulo chega mais rápido no cérebro do que o de dor. Então, é como se nós estivéssemos enganando o nosso cérebro. Nós vamos enganar aquele estímulo que nós sentimos. É lógico que a hora que você para com o estímulo de tato, vai começar a voltar a dor, porque houve um processo, um trauma naquela região, e essa informação volta ao sistema.
Tá? Então, quais são as partes mesmo? Vamos relembrando o corpo. Então, o corpo ele vai receber a informação do dendrito e vai processar essa informação. Então, vai produzir proteínas neuronais, onde vai codificar, vai interpretar essa sensação, essa informação. Os dendritos, eles já recebem estímulos do meio, transmite para o corpo, para que ele possa processar, e o corpo vai transmitir. E o axônio? Os axônios têm comprimento variável, então nós vamos encontrar neurônios com axônios pequenos, assim como nós vamos encontrar neurônios com axônios muito compridos. Então são eles que vão transmitir os impulsos nervosos lá no terminal axônico. Então, o impulso nervoso ele vai acontecer através de um potencial de ação. O que é esse potencial de ação? Todos nós temos um limiar, que nós chamamos de limiar de excitabilidade. Então, se nós montarmos um gráfico, nós vamos ter uma linha onde a gente precisa de um estímulo para que nós sintamos a dor, sentimos o tato, a pressão. Se o estímulo externo não alcançar esse limiar de excitabilidade, nós não vamos perceber aquele estímulo. Então, precisa chegar naquele limiar de excitabilidade para ter uma alteração do potencial de ação e nós começarmos a identificar. Tá? Já viram, às vezes uma mosca, um inseto pousando numa pessoa que às vezes está deitada, está dormindo e ela não está nem sentindo. Por que ela não está sentindo? Porque o sentido lá da mosca pousar não atingiu esse limiar de excitabilidade da pessoa. Então ela acaba não sentindo o mosquito ali na pele dela. Tá? Então a gente precisa de atingir o limiar de excitabilidade para começar a ter a sensação. E o que são sinapses? Sinapses são as conexões entre os neurônios e entre as células que vão efetuar uma resposta. Então, sinapses são junções. Então, quando uma junção se der entre dois neurônios, nós vamos chamar essa sinapse de sinapse interneuronal. Está entre os dois neurônios. Tá? Então, o estímulo vai chegar por um dendrito, passar pelo corpo, pelo axônio, ele vai ser transmitido para o dendrito do outro neurônio, que vai processar no corpo, que vai mandar para o axônio e assim sucessivamente. Então, entre neurônios, sinapses interneuronais. Agora, quando essa sinapse, essa junção for entre um neurônio e, por exemplo, um músculo, que é uma célula efetuadora, por que eu chamo de efetuadora? Porque é ela que vai efetuar uma resposta. Imagina o caso da panela lá, quando eu encosto a mão na panela, quem faz com que eu traga o braço fora, que eu puxe o braço? Lembra que quem tem ação de contração é o músculo, né? Então tem que ter um estímulo neuromuscular para que essa ação aconteça. Então o cérebro manda lá o estímulo pelo neurônio, chega no músculo e fala: tira o braço, senão queima. Essa sinapse que agora se dá entre um neurônio e um músculo, por exemplo, ela é chamada de sinapse neuroefetuadora, porque ela vai efetuar uma resposta. Eu dei o exemplo do músculo, mas isso pode acontecer com uma glândula, por exemplo, uma tireoide, uma suprarrenal. Nós vamos ver depois lá no sistema endócrino melhor essas condições. Tá bom? Então, sinapse interneuronal se dá entre dois neurônios. Sinapse neuroefetuadora
entre uma célula que vai efetuar uma resposta. Como eu brinco com vocês, para que facilitar se a gente pode complicar? Essas sinapses, elas podem ser de dois tipos. Elétricas, quando um conjunto de células, de neurônios, vai acontecer sincronicamente essa passagem de informação, passagem de cargas elétricas. Então, de uma hora está tudo positivo, numa outra hora está tudo negativo. Uma hora está tudo estimulado, outra hora está tudo inibido, sem ação. Tá? Então, acontece dos dois sentidos. Então, a informação ela pode vir daqui para cá ou daqui para cá. Então, esse tipo de sinapse nós encontramos no tecido epitelial, na pele, no músculo liso, que é o músculo dos órgãos, e no cardíaco, no coração. Lembra que o coração ele tem a sístole e a diástole. Sístole e diástole. Sístole atrial, diástole atrial. Sístole ventricular, diástole ventricular. Quando isso acontece, é porque houve uma descarga elétrica, um relaxamento. Positivo, negativo. Positivo, negativo. O músculo liso é a mesma coisa. Lembra que a contração dele é contínua. Então, vai ter tem momento que, enquanto ele está contraindo, está positivo. Depois ele relaxa. Contrai, relaxa. Tá? E na pele é a mesma coisa. Já tomaram choque em algum objeto, em alguma pessoa? Quando você encosta, por exemplo, na outra pessoa, que tem aquela troca de eletricidades, é justamente isso, para manter o equilíbrio do meio. Então, um dos dois corpos está com uma carga elétrica mais elevada que o outro. Então, acontece de manter o equilíbrio, dos dois se equilibrarem eletricamente. Tá? Então, isso fica na pele. No frio, né, nós estamos entrando numa época do ano onde a temperatura fica mais baixa e nós utilizamos roupas de alguns tecidos que mantêm essa eletricidade estática, parada na gente. Nós não conseguimos trocar com o meio ambiente. Então, é muito comum, por exemplo, blusas de lã, tecido sintético, a hora que você vai tirar, fica dando aquelas faíscas. Né? Por quê? Porque está trocando a energia, trocando a eletricidade que está acumulada no nosso corpo. Tá? Então, na sinapse elétrica, a comunicação entre os neurônios se faz nos dois sentidos, tanto para lá, tanto para cá, positivo, negativo. E na sinapse química? Química, nós vamos precisar de uma substância química para fazer essa ligação, para fazer essa transmissão do impulso. Essa substância química nós vamos chamar de neurotransmissor. Então, transmissor neural. Então, ele vai transmitir o impulso de um neurônio para o outro. Tá? Então, a grande maioria das sinapses interneuronais são químicas, mas todas neuroefetuadoras são químicas. Tá? Lembra que interneuronal é entre dois neurônios e neuroefetuadora é entre um neurônio e um músculo, uma glândula. Tá? Então, para que haja contração do músculo, eu preciso de um neurotransmissor. Para que haja funcionamento de uma glândula, eu preciso de um neurotransmissor. Agora, na pele, no tecido cardíaco, em músculo liso, eu preciso da comunicação entre os neurônios. Então, isso é um exemplo, é só uma forma didática de vocês entenderem uma sinapse elétrica. Então, olha só. O caminho está aberto. Carga positiva pode ir para lá, depois tudo negativo, positivo, negativo. Então, não tem nada que impeça essa carga, essa transmissão de impulso. E olha na química a diferença. Na química, nós já precisamos de um neurotransmissor. Nesse caso, o neurotransmissor da nossa sinapse é o sódio. Então, temos o axônio, terminal axônio de um neurônio, e aqui um tecido, né?
uma glândula, um tecido muscular, uma pele, alguma coisa que vai permitir. Então, olha só, para que o sódio entre, ele precisa da chave. Então, nós vamos ter canais receptores, né, moléculas receptoras, específicas para cada neurotransmissor. No tecido, cada estrutura vai ter o seu neurotransmissor específico. Pode ser o sódio, pode ser o potássio, pode ser o cálcio, pode ser o hormônio, né? Não vai entrar na tireoide um hormônio da mama. Não vai entrar na suprarrenal o hormônio das gônadas, por exemplo. Porque cada estrutura vai ter o seu receptor específico para colocar o neurotransmissor para dentro da célula e produzir o efeito desejado. Então, olha os tipos de neurônios que nós encontramos no corpo: bipolar, unipolar, multipolar e a célula piramidal. Tá? O mais comum é o multipolar, é o que nós encontramos em maior quantidade. O bipolar e o unipolar nós encontramos só em alguns locais. Tá? Então, olha só, o unipolar, onde tem um corpo celular e um axônio, encontramos na retina e na mucosa nasal. O bipolar também é encontrado na retina, só que na mucosa olfatória. Ah, professor, mas a mucosa nasal e olfatória não é a mesma? Não. A mucosa nasal é aquela onde lá no sistema respiratório, lembra que vai fazer o aquecimento e a umidificação do ar atmosférico, para chegar numa condição melhor nos pulmões. A mucosa olfatória é aquela onde vai captar as partículas do ambiente para nós sentirmos os odores. Tá? O neurônio multipolar, então, é o que mais nós vamos encontrar no nosso tecido, no nosso corpo. E os pseudo-unipolares nós não vamos encontrar, é raro nós encontrarmos nos vertebrados. Ok? Então, tendo esse conhecimento de como funciona da célula, da unidade funcional, nós vamos falar agora das estruturas do sistema nervoso. Nós vamos começar pelo sistema nervoso central, onde a primeira estrutura é o encéfalo, o cérebro. Tá? Então, também chamado de telencéfalo. Ele é dividido em dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Tá? Divididos pela fissura longitudinal do cérebro. Então, conhecido como córtex cerebral, é a estrutura do nosso sistema nervoso central, onde vão acontecer a maioria dos processamentos de informação. Ele é dividido em alguns lobos. Então, imagina todas essas informações que nós estamos recebendo no meio, né, do ambiente, se elas fossem recebidas num lugar só. Imagina a confusão de informação, a confusão de respostas que iria acontecer. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele é dividido, ele é separado em partes, e cada parte é responsável por controlar ou administrar uma função. Nesse momento, por exemplo, vocês estão assistindo o vídeo, vocês estão tendo diversos estímulos. O estímulo da luz, o estímulo do áudio, o estímulo visual, né? O estímulo tátil, na cadeira, da onde vocês estão acomodados. Então, se demorar muito o vídeo, se demorar muito a aula, vocês começam a se movimentar, porque esse estímulo tátil começa a ser incômodo. Né? Se a voz está muito alta, se a luz está... Mas o nosso corpo vai se acomodando para essas situações. E cada área do cérebro vai ser responsável por esse controle. Então, nós vamos dividir o cérebro, encéfalo, em lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal e lobo insular. Então,
cada um tem uma característica de controle. O lobo frontal, ele é responsável pela parte motora e pela parte cognitiva, a parte de compreensão, de memória. Então, toda essa região frontal, ela vai ser responsável por essas funções. Então, nosso comportamento, memória, um pouco da parte motora está relacionado com o lobo frontal. O lobo parietal, ele já tem a função sensório-motora. Então, ele vai receber essa sensibilidade, essa sensação, esse estímulo sensorial vindo do externo, do meio externo, vai codificar e vai separar, ele vai identificar em qual parte do corpo que está vindo essa sensação. O lobo occipital ele é responsável pela visão. Então, ele vai interpretar o estímulo visual, a luminosidade e transformar aquela imagem e nós podemos interpretar. O lobo temporal, ele já é responsável pela audição e pela fala. Então, se nós lembrarmos quando criança, a criança só aprende a falar se ela ouve. Então, se você começa a repetir uma palavra para a criança de forma errada, como é comum, né? Mãe, vó, brincar com a criança que acha bonitinho ela falar, ela demora mais para aprender aquela palavra de forma correta. Então, nós temos sempre que estar repetindo de forma correta para a criança desenvolver isso daí, né? Desenvolver essa fala de uma melhor forma. Então, se a gente pegar o desenvolvimento da criança, quando ela está na fase lá dos 2 aos 4 anos, onde ela está aprendendo a falar melhor, esse lobo ele está desenvolvendo mais rápido, com maior potencial. Se você ensinar uma língua, outro idioma para a criança, ela aprende com mais facilidade, né? Então ela consegue ficar poliglota nessa fase mais fácil do que nós adultos, por exemplo. Nós vamos aprender se entrarmos num curso de inglês, de espanhol, de alemão? Vamos sim, mas com um pouco mais de dificuldade do que quando uma criança, pelo desenvolvimento do lobo temporal. E o lobo insular, ele é responsável pelo funcionamento das vísceras, funcionamento dos órgãos, tá? Internos. Então, a principal função desses lobos cerebrais vai ser regular as atividades sensoriais e motoras. Lembra que o sistema nervoso ele funciona através de estímulo sensorial e motor. E emite uma resposta motora. Então, olha lá, numa vista lateral, nós vamos encontrar o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Num corte, né? Num corte sagital, olha só, lobo frontal, lobo parietal, temporal, occipital. Então, nós estamos vendo o cérebro por dentro. Então, isso daqui é como se fosse o hemisfério esquerdo. O lobo frontal tá assim. Então, nós estamos virados dessa forma. Então, tirou metade e nós estamos vendo por dentro. O lobo insular. Então, olha a ínsula, ele já é mais interno. Então, isso são afastadores. Como se estivesse afastando o lobo temporal. E nós vamos ver o lobo insular lá, a ínsula, lá dentro. A mesma coisa, um corte sagital, uma secção sagital, nós vamos ver a vista medial. Então, olha quantas estruturas são formadas no nosso cérebro, no nosso encéfalo. Tá? Cada curvinha dessa, cada estrutura dessa recebe o nome de giros. Ok? Giros. E esses espaços entre os giros nós vamos chamar de sulco. Pessoal, no nosso momento, no nosso curso, nós não vamos entrar em detalhes de cada um. Se vocês prestarem atenção nesta imagem, nós vamos ter muitos sulcos, muitos giros. Tá? O que eu quero de vocês é que foquem nos lobos. Então, cada lobo com a sua função.
tá? Então, giros e sulcos. E aqui, meio, né? Ainda fazendo parte do sistema nervoso, nós vamos ver daqui a pouco essa estrutura, onde vai estar o controle, principalmente das vísceras. Tá? Então, a característica do sistema nervoso é ter uma substância branca e uma substância cinzenta. Substância branca, onde vai servir de apoio, sustentação, isolamento elétrico e nutrição. Lembra quando eu falei lá no começo das células da glia, da neuróglia? Então, essa é a substância branca. A substância cinzenta é a substância de processamento. Então, onde praticamente estão os corpos dos neurônios. Os corpos dos neurônios estão aqui na substância cinzenta. Então, uma imagem de tomografia, olha só, substância cinzenta, nós conseguimos ver bem na periferia, um pouco lá no centro, né? E a substância branca aqui dentro, as células da glia neuróglia. Ok? Então, essa imagem aparentemente é de um indivíduo com uma doença de Alzheimer, né? Porque nós vemos a atrofia, né? Diminuição dos giros, então esse é bem característico de um Alzheimer, né? Tá bom? O Alzheimer, o que é o Alzheimer? A definição dele dá como envelhecimento natural do cérebro. Acontece uma atrofia. Ah, mas professor, mas tem como reverter? Tem como retardar o aparecimento. Então, como a gente faz com o nosso músculo estriado esquelético, que você vai na academia, mantém ele saudável, o cérebro precisa de funcionamento também saudável. Então, uma leitura, palavras cruzadas, exercícios, por exemplo, matemáticos, que vão mantendo esse cérebro funcionando. Estímulos auditivos, estímulos visuais, que mantém ele saudável. Então, lá dentro do cérebro, nós vamos encontrar orifícios. Esses orifícios também importantes no funcionamento, são os ventrículos. Então, os ventrículos, olha só, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo. Tá? Então, os ventrículos, eles são importantes porque eles vão produzir o líquor, ou o líquido encefalorraquidiano. Esse líquido é o que vai nutrir, que vai proteger o encéfalo. Tá? Dentro dele existem proteínas que vão nutrir essas células neuronais também. Quando acontece a hidrocefalia, o que é hidrocefalia? É que esses ventrículos, eles produzem um líquor, o líquido encefalorraquidiano, mas esse líquido não é drenado. Então, o tempo inteiro, né, 24 horas, nosso corpo está produzindo líquor, está nutrindo o tecido, está eliminando, está absorvendo, produzindo, absorvendo células velhas, e o tempo inteiro ele está fazendo isso. Quando essa absorção não acontece, esse líquido vai acumulando. Isso pode acontecer lá no nascimento, lá ainda intraútero, por uma malformação, por algum problema congênito, como pode acontecer depois mais velho, né? A pessoa adulta, por uma infecção bacteriana, viral, alguma coisa que vai impedir essa absorção. Tá? Então, olha só, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, tudo bem? Então, aqui os ventrículos. Essas estruturas, esse líquido, né, ele vai ser drenado por cisternas. Então, as cisternas, elas vão absorver. Então, olha só, a circulação do líquido, ela vai passar por todo o cérebro, vai absorver na cisterna, vai para a corrente sanguínea, volta, produz, né? Olha lá, vai por todo o sistema nervoso
central. Então, produz, absorve, então diversas cisternas nós vamos encontrar. Olha lá, cisterna do corpo caloso, cisterna quiasmática, cisterna intrapedicular, cisterna pontina, cisterna da veia cerebral magna. Então, cisterna cerebelo bulbar. Então, cada cisterna vai ajudar nessa drenagem desse líquor. Tá? Muito bem. Então, esse é o nosso sistema, é o nosso encéfalo. Fazendo parte do sistema nervoso central ainda, nós vamos encontrar lá na região occipital, lá abaixo do lobo occipital, o cerebelo. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio e coordenação dos movimentos. Então, é ele que nos permite ter a coordenação dos nossos movimentos e o equilíbrio corporal. Mantermos equilibrados no nosso dia a dia. Não equilíbrio emocional, equilíbrio musculoesquelético. Ok? Então, olha mais uma visão do cerebelo, uma face superior dele e a face inferior. Internamente, né, um corte coronal, ele também possui células brancas, né, substância branca e substância cinzenta, onde tem o processamento e as células de modulação, isolamento e etc. Diencéfalo também é a estrutura do sistema nervoso central, onde está o terceiro ventrículo, tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Então, essas são estruturas somente do lobo insular, onde sua função é controlar as vísceras, controlar os órgãos internos. Então, olha só, isso é um corte, né, coronal, então é como se a gente tivesse cortado, tem um pão de forma, você tira uma fatia lá do meio, é como se o cérebro tivesse sido feito em vários cortes e nós tiramos uma parte lá do meio. Então, olha os ventrículos laterais do terceiro ventrículo. E é essa região de tálamo, epitálamo, subtálamo e tálamo. Isso daqui. Tá? Onde vai ter o controle das vísceras. Olha lá nessa imagem como dá para nós percebermos melhor a substância cinzenta e a substância branca. Tronco encefálico. Então, o tronco encefálico ele vem abaixo desse diencéfalo. Ele é formado pelo bulbo, ponte e quarto ventrículo. Tá? Uma estrutura muito importante, né? Não desmerecendo as outras, todas são importantes, mas essa tem uma importância um pouquinho além, porque essa é responsável pela função da atividade respiratória e vascular. Tá? Então, todo centro de controle cardíaco e respiratório está no tronco encefálico. Vocês, infelizmente, acontece muito acidente de moto, principalmente, onde a gente ouve, quebrou o pescoço, morreu na hora. Por que quebrou o pescoço e morreu na hora? Porque o tronco encefálico ele está nessa região onde, no máximo, ele chega entre C2 e C3. E quando há uma fratura de vértebra, uma fratura cervical nessa região, secciona o tronco encefálico, é como se a gente tirasse da tomada, desliga na hora. Tá? Então é uma morte instantânea. Eu costumo falar, né, no atendimento pré-hospitalar, a gente fala, não deu tempo nem de último suspiro. Tá? Então, é uma estrutura muito complexa também, com sulcos. Tá? Então, olha internamente onde estão os centros. Então, esse é o controle da temperatura corporal, o centro respiratório no bulbo, entre o bulbo e a ponte, o retardamento cardíaco, a aceleração cardíaca, tá? O centro pneumotáxico, que é o que permite a expansão do tórax, controle da bexiga urinária. Então, toda essa região muito importante do nosso sistema nervoso central.
Olha ele aí de novo. Tá? E a medula. A medula é a última estrutura do sistema nervoso central. A medula espinhal. Não vamos confundir com medula óssea. Medula óssea nós falamos lá no sistema locomotor, dentro do osso, que produzia as células sanguíneas. A medula espinhal, ela é componente do sistema nervoso. Então, ela vai ter neurônios, axônios, que vão fazer essa conexão no meio extra, né, externo com o meio interno. Então, nós vamos ter essa relação aí através da medula. É ela que vai fazer a ligação do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central. Então, ela é cilíndrica, tem mais ou menos 45 centímetros no homem adulto, começa lá no crânio e vai até, né, no crânio, lá no tronco encefálico, né, na base do crânio, e vai até a segunda vértebra lombar, terminando num cone, chamado cone medular. Vamos olhar lá. Começa lá no tronco encefálico, na base do crânio, e vai descendo por dentro das vértebras e termina mais ou menos na segunda lombar, onde começa o cone medular. E a partir daqui, nós vamos encontrar uma estrutura chamada cauda equina. Cauda equina, porque quando nós pegamos essa estrutura, nós vamos ver que parece rabos, é um rabo de cavalo, um monte de fiozinho que vai descer por toda essa extensão, que vai inervar todas essas regiões abaixo dessa localidade. Então, sem o corpo, olha só, lá o tronco encefálico, intumescência cervical, intumescência lombar, cone medular e cauda equina. Também encontramos na medula espinhal substância cinzenta e substância branca. Tá? Então, olha só a diferença: cervical, C5, torácica, T2, T8, na lombar, L1, L2, sacral. Então, na substância cinzenta, nós vamos encontrar estruturas chamadas coluna posterior, coluna anterior, o canal central e a substância branca, divididas em dois hemisférios também. Tá? Por que é importante nós identificarmos essa substância branca, essa substância cinzenta dentro da medula, assim como a coluna posterior e a coluna anterior? Porque o caminho da sensibilidade, da sensação, então o neurônio que vai trazer o estímulo sensorial, ele não vai entrar pelo mesmo lugar onde vai estar saindo os neurônios de resposta motora. Então, a via sensitiva, ela sempre vai entrar pela coluna posterior. E a via motora vai sempre sair pela coluna anterior. Então, a sensação vai entrar pela coluna posterior e a resposta motora pela via anterior, pela coluna anterior. Mas se nós formos pegar o nervo espinhal, o nervo periférico, dentro do nervo nós vamos encontrar as duas vias. Uma via que nós vamos chamar de aferente. Aferente é que leva da periferia para o centro. E eferente, que sai do centro e leva para a periferia. Mas as duas vias, os dois tipos de neurônios, o que vai e o que volta, vão estar dentro do mesmo nervo. Tá? Vamos imaginar que nós vamos para Ribeirão Preto. Tá? Nós estamos saindo de Franca e vamos para Ribeirão Preto. A rodovia que nós temos que pegar é a Cândido Portinari. Mas a Cândido Portinari tem a mão que vai Franca-Ribeirão e tem a mão que vem Ribeirão-Franca. As duas mãos
vamos chamar Cândido Portinari. Tá? Então, uma vai para Ribeirão, outra vem de Ribeirão. Mas as duas são Cândido Portinari. Bem? Então, o nervo é a mesma coisa. Nós vamos ter o nervo radial, o nervo ulnar, o nervo braquial, o nervo ciático. Tá? Então, dentro de cada um desse nervo tem a via aferente e tem a via eferente. A que leva o estímulo sensorial e a que traz o estímulo motor de volta. Às vezes, essa informação ela precisa ter uma resposta muito rápida. Por exemplo, quando o médico vai lá e faz um estímulo no tendão. Né? O que acontece quando a gente bate no tendão do nosso paciente? Esse estímulo ele vai ir pelo nervo, olha só, vai entrar pela raiz sensitiva, na medula mesmo. Já vai identificar essa informação e vai sair a resposta motora para o músculo. Então, olha uma sinapse neuroefetuadora. Vem para o músculo da coxa e a gente levanta a perna. Tá? Assim acontece na panela quente. Lembra no começo da aula? Quando você encosta a mão na panela, opa! Se esse estímulo, é lógico que são milésimos de segundo, mas se ele demorar um pouco mais para chegar no cérebro, o que vai acontecer no nosso tecido? Vai queimar, vai ter uma lesão. Então, não precisa chegar lá no cérebro, a própria medula já resolve essa resposta rápida. Então, lembrando as estruturas do sistema nervoso central, olha só, o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo em cérebro, telencéfalo e diencéfalo, onde o telencéfalo são os lobos, frontal, parietal, temporal, occipital, o diencéfalo, lobo insular, o tronco encefálico, mesencéfalo, bulbo e ponte, e o cerebelo, responsável pelo equilíbrio e coordenação. E a medula espinhal, que é responsável nessa transição entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico ele vai se dar a partir da medula. Então, os nervos que saem da medula, eles vão se espalhar para todo o corpo, captando a informação sensitiva ou levando a informação motora. Tá? Então, periferia está longe do centro. Nós vamos encontrar diversos nervos. Tá? Então, nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos cranianos são os que são aqui. Saem direto do encéfalo e vão para as estruturas que estão no crânio. Então, sensitivo, motores e viscerais. Nós temos vísceras? Temos. Nós temos língua, temos as conchas nasais, nós temos a parte auditiva, a parte sensorial olfatória. E os nervos espinhais, então, saem da medula e vão para a periferia. E na periferia, lá na ponta, nós vamos encontrar os gânglios e as terminações nervosas. Terminações nervosas que vão captar diferentes sensações. Então, olha lá, saindo as raízes da parte cervical, da parte torácica, lombar, sacro, coxídeo. Olha aí mais uma vez. Então, nós vamos encontrar 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Mais uma vez, então os nervos que saem, eles vão ter cada nervo, cada par de nervo vai ter uma localidade de funcionamento, chamados dermátomos. Então, na pele, tá? Onde cada um vai estar demarcando. Os nervos cranianos, então, 12 pares. Então, primeiro, nervo olfatório, nervo óptico. Terceiro par é óculo motor.
quarto par tricoclear, quinto trigêmeos, sexto abducente, sétimo facial, né? Oitavo vestíbulo coclear, nono glosso-faríngeo, décimo vago, 11º acessório, 12º hipoglosso. Nós vamos encontrar no sistema nervoso as meninges. Então, o que são meninges? Meninges são as membranas que envolvem o tecido cerebral, o tecido nervoso. Então, 3 membranas de tecido conjuntivo, dura mater, aracnoide e a pia mater. Uma mais superficial, uma mais intermediária e uma mais interna. Vamos olhar lá, dura mater, uma membrana mais grossa. Então, a dura mater. E numa parte mais didática, então, o cérebro, o encéfalo, pia mater, aracnoide e dura mater. Depois o osso, periósteo e pele. Na medula, a mesma coisa. Dura mater, mais externa, aracnoide e pia mater. O sistema nervoso ele também tem sua parte vascular. Então, artérias e veias que vão levar o sangue, levar os nutrientes, o oxigênio para o encéfalo. Então, diversas artérias. E o que é o AVC, o AVE? É a obstrução de uma dessas artérias. Então, obstruiu, não chegou sangue, acidente vascular encefálico. Olha só. Então, vem da medula e vai adentrando e se espalhando pelo encéfalo. Ok? Então, esse é o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Agora, nós vamos encontrar o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Autônomo se nós levarmos para a nossa vida cotidiana, uma pessoa autônoma é aquela que não depende de ninguém. É aquela que tem o seu próprio sustento, faz suas atividades de forma que não tenha chefe, não tenha outro vínculo, né? O sistema nervoso é a mesma coisa. O sistema nervoso autônomo, ele vai desencadear respostas através de alguns estímulos, sem que haja um foco principal, um comando. Tá? Então, olha só, controle das vísceras vai se dar por conta disso. Eu não consigo me mandar meu coração bater, meu coração parar, meu estômago digerir, meu fígado metabolizar, meu rim fazer a filtragem. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo faz com que essas estruturas funcionem. Então, nós vamos encontrar dois, o simpático e o parasimpático. Dois não, uma divisão do sistema nervoso autônomo. O que é simpático? O simpático, como a gente fala, uma pessoa simpática é uma pessoa prestativa, uma pessoa que te ajuda em todo momento. Então, o sistema nervoso simpático ele vai ajudar o nosso corpo em diversas situações. Então, frente a um estresse, principalmente, ele vai desencadear situações, desencadear respostas para nos ajudar. Então, ele dilata a pupila, ele inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose do fígado, estimula a produção da adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Tá? Vamos imaginar uma situação de estresse onde você sofreu um acidente de trânsito. Teve uma batida de trânsito. O que acontece naquele momento do susto? Né? Então, a boca fica seca, a pupila dilata, a respiração fica mais ofegante, o coração dispara, né? A gente fala que a gente perdeu até a fome, tá? Então, o fígado libera mais glicose, nutre as células, a gente perde a fome,
e estimula a produção de adrenalina, por isso dá aumento da frequência cardíaca. Tá? Em algumas situações, quando a gente pega, por exemplo, criança, quando toma um susto, o idoso faz até um xixi na roupa, porque o sistema nervoso simpático faz com que há um relaxamento da bexiga. Tá? E o parasimpático, o que ele vem fazer? Ele vem fazer, opa, para, não precisa, vamos voltar ao normal. Então, a partir daquele estresse, o parasimpático vem e começa a agir. Então, ele volta a contrair a pupila, volta a estimular a salivação, reduz os batimentos cardíacos, porque aquela condição do sistema nervoso simpático ela não pode permanecer, porque senão pode acontecer outros problemas. Então, o parasimpático vem e dá uma pausa, parasimpático, dá um tempo simpático. Tá? Então, ele faz o efeito contrário do simpático. Tudo isso através de hormônios, né? Noradrenalina, acetilcolina, tudo isso nós vamos ver mais para frente, a questão dessa parte hormonal, tá? Então, eu costumo falar, a gente brinca que o sistema nervoso simpático é o do bate ou corre. Nós vamos encontrar pessoas que, frente ao estresse, ela é agressiva, ela vai para cima, ela pá, né? Ou corre. O sistema nervoso parasimpático já é diferente. É o do senta e chora. Né? Então, em vez de ser agitado, agressivo, para e chora. Então, simpático e parasimpático. Tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, sistema nervoso. Bem, espero que tenha ficado claro. Mas agora, vocês podem ir para o fórum, fazer as questões, tirarem as dúvidas. Assim que puder, eu vou respondendo a vocês. Estou compartilhando um vídeo também aí de sistema nervoso dentro do nosso portal. Tá? Aproveitem o conteúdo, estou à disposição e até a próxima.